Boa noite, gente. Eu sei que nós já oramos bastante, mas eu vou pedir para a gente orar de novo, tá? Então, feche seus olhos e bora lá. Senhor Jesus, eu quero clamar, Espírito Santo, pela tua atuação aqui hoje, Deus. Eu agradeço muito, Senhor, porque realmente hoje eu não faço ideia do que o Senhor vai fazer e nada ficou do meu jeito, no que eu vou falar, e eu confio no Senhor, Pai. E eu quero orar em nome de Jesus, Deus, por ouvidos e olhos bem abertos, Pai, um coração sensível, Deus, um destrancamento, Pai, na nossa mente, para nós discernirmos, Deus, a Tua boa palavra nessa noite, Pai. Eu quero orar para que o nosso coração, Deus, esteja preparado para receber a semente da Tua palavra, Senhor, e a partir disso, Deus, que haja um crescimento, Pai, e que do crescimento a gente tire frutos, Senhor. Que a gente respeite cada processo, mas que hoje, Deus, a gente esteja preparado para receber essa semeadura. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje o tema do nosso culto, como o Arthur falou, é o Domingo Ágape, onde a gente lembra do sacrifício de Jesus. Eu vou me policiar para falar mais devagar, porque da última vez eu falei muito rápido. Então, se estiver muito devagar, me avise. Pensando no sacrifício de Cristo, normalmente a gente lembra da remissão dos nossos pecados e de que nós fomos salvos e que agora nós vivemos para Ele, individualmente, né? Estou falando. Vivemos para Ele e aí a gente vai para o céu. E é isso aí, né? Para outras pessoas é um pouquinho mais profundo e tal. Mas hoje o que eu quero trazer para nós é outra coisa que nós recebemos com o sacrifício de Cristo. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai, para que então nós tivéssemos um relacionamento com o Pai. A palavra fala que nós fomos adotados. Juntos com Cristo, nós fomos adotados e agora nós temos um Pai. Então, agora a gente se relaciona com um Pai, não só com o Deus Todo-Poderoso, que manda raios e trovões e é o Senhor de toda a natureza, mas a gente se relaciona... Mas a gente se relaciona com um Pai, com alguém que tem interesse por nós, com alguém que nos conhece, com alguém que nos gerou, ou seja, nós temos o DNA dele em nós. E, enfim, é nosso Pai, então não é só mais o Deus Todo-Poderoso. E Jesus também morreu para nos dar uma família. Então, a morte de Cristo, ela não só nos deixou uma relação aberta com o Pai, mas ela nos deixou uma relação agora com irmãos na fé e com uma família. Então, eu queria que a gente começasse abrindo a Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. A partir do versículo 11. Eu vou ler na NVT, que é a versão que a gente usa aqui na igreja, mas se você tiver outra versão, não tem problema, ou só presta atenção, como você preferir. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente, estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Versículo 16. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Versículo 19.
Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos com o povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Então é isso aí, gente. Jesus morreu não só para que nós tivéssemos um relacionamento com o Pai, mas para que agora nós tivéssemos uma família. E a primeira coisa que eu queria colocar, né, como o Arthur falou, dessa visão de... Opa, caiu uma bolinha ali, deixa lá. Dessa visão minha, da República e tudo mais, é que eu cresci na igreja. E, apesar de eu ser super dedicada ao Evangelho, a ter um relacionamento com Cristo, de fato tinha, tudo certinho, assim, eu meio que adotei a ideia de que a igreja é um lugar. Apesar de, na minha mente, eu entender que a igreja somos nós, as pessoas, a minha concepção de igreja ela sempre estava atrelada a um lugar, o qual eu ia. E eu não sei qual é o que você pensa de igreja hoje, mas desconstrói um pouquinho hoje para construir de volta. Então, a minha vida na igreja funcionava da seguinte forma. A minha igreja acontecia. E aí, nos dias que eu ia na igreja, eu ia para dentro da igreja e eu acontecia com a igreja. E daí eu saía da igreja e a igreja continuava acontecendo. E, de forma nenhuma, eu quero falar mal de igrejas grandes que têm funcionários, porque isso é normal. Quando a igreja fica muito grande, precisa de gente para estar lá todo dia, tudo bem, tudo certo. Mas estou falando do que eu vi. E vindo para a República, eu descobri, não que eu descobri, mas enfim, assim, ficou muito mais fácil para mim entender o que a palavra de Deus queria dizer, que a igreja é feita de pessoas, assim, porque se você passar na segunda-feira aqui na frente, não tem nada acontecendo aqui. E assim, né? É isso aí. Tipo, a República sem vocês que estão aqui não é nada e nada acontece nela. Então, se o Samuel, ou o Lucas, ou o João, que são os servos do som, resolverem não vir, a gente vai ter que fazer a capela, porque não vai acontecer. E se os diáconos não vierem limpar toda a igreja, a gente vai ficar com a igreja suja, porque somos nós que fazemos o rolê aqui acontecer. Ou seja, não é termos um prédio, uma placa e uma programação que faz de nós uma igreja, certo? O que faz de nós igreja é nós aqui, estarmos vindo aqui, estarmos nos reunindo aqui. E acho que essa foi a primeira grande coisa que assim me deu um baque assim. E eu achei demais. Eu achei incrível. Eu falei, meu Deus, as pessoas aqui, elas são realmente assim importantes, porque se um não vem, todo mundo sente falta desse um que não veio. E então eu queria compartilhar essa visão com vocês, porque às vezes algumas pessoas já estão super acostumadas com isso. Mas isso é algo extremamente especial, porque falando de família, quando alguém que você gosta da sua família não vai no jantar, você fica de cara. Tipo, é seu aniversário, a pessoa não foi. Tipo, poxa, minha irmã ou meu primo. Você fica chateado com aquilo, porque alguém é importante para você. Então, eu acho isso uma coisa extremamente especial aqui como corpo. E, enfim, ainda nisso, eu creio que o nosso discurso, muitas vezes, por nós, às vezes temos uma grande dificuldade no nosso relacionamento com o Pai. Às vezes nós temos uma grande dificuldade com o nosso relacionamento familiar. E aí fica difícil entender o que é essa relação familiar. E às vezes eu vejo nos nossos discursos a gente falando da igreja. Tipo, a igreja não está preparada para não sei o que lá. Ou a igreja não sabe não sei o que lá. Como se a igreja fosse um lugar lá, o qual eu vou, aconteço, que nem eu antes. E aí eu saio e ela continua acontecendo. Então, aquela igreja lá não sabe fazer não sei o quê. Mas a minha pergunta para nós essa noite é: quem é a igreja? Porque a igreja somos nós. E quando nós estamos falando a igreja não sabe receber, a igreja não sabe, você está falando de você mesmo, você está falando da sua família. Então, você está falando os meus irmãos não sabem receber, os meus primos não sabem receber. Quando a gente pega esse senso de responsabilidade
de que nós fazemos parte do que nós estamos, talvez, reclamando ou criticando, a gente pensa um pouquinho mais assim antes de criticar, porque aí não é a igreja. É tipo, nós não estamos preparados, ou nós. Né? Então, o primeiro ponto não é nada assim tenso, mas a primeira tchan que eu queria trazer para nós é que a igreja somos nós, certo? A igreja não é um lugar que acontece, você vai, acontece com ela e vai embora, e aí ela continua acontecendo, certo? Nós somos a igreja, e a igreja está funcionando o tempo inteiro. Quando você está na sua casa, com alguém, vocês vão orar por alguém, isso é a igreja acontecendo. Uma reunião de pequeno grupo, a igreja está acontecendo. O pessoal vai lá na escola fazer projeto social, a igreja está acontecendo lá. Certo? Então, a igreja está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Nós somos a igreja. Nós temos uma responsabilidade aqui nessa família, que nem cada pessoa da família tem uma responsabilidade, nós também temos. E quando essa pessoa não cumpre a parte dela, ela faz falta na família. E não é para ser uma coisa pesarosa, não é para ser família ser uma coisa pesarosa, é para ser uma coisa agradável. E, olhando o texto que a gente leu, lá em Efésios 2, Paulo fala aos gentios que eram o povo que não era judeu. Então, era o povo que não conhecia a lei. E quando Jesus vem, porque antes a salvação era só para os judeus, né, através da lei. Então, o pessoal de Moisés, a lei, os mandamentos. E aí, quando Jesus vem, ele estende a salvação dele não só para aquele povo, mas ele fala que agora todo mundo, toda a humanidade, todos os povos podem vir a se relacionar com o Pai através dele. E, de início, os judeus nem gostam dessa ideia, porque, né, como assim? Nós éramos o povo e agora todo mundo pode, né? E Paulo está falando aqui da inimizade que foi quebrada entre os povos, outros povos que agora criam em Jesus, e o povo judeu, que também tinha, o povo judeu, aqueles que tinham crido em Cristo, né, que Cristo era o Messias, e que agora eles faziam parte da mesma família. E que Deus quebrou o muro de inimizade que separava eles. E como Cristo fez isso? Através da cruz. Então, a cruz separou a inimizade entre nós, pessoas de diversas... Deixa eu ver. Nath, você é descendente do quê? Espanhol e italiano. Deixa eu ver alguém bem diferentão. Hector, você é descendente do quê? Alemão e italiano. Carol, você? Sírio e libanês. Cadê a Paola? Paola, você é descendente do quê, Paola? Vai lá. Não sabemos? Não? Tá. Deixa eu ver mais alguém. Alguém diferente. Tem algum japa no nosso meio? Não tem japa? Tá. Bru, você é descendente do quê? Isso. Amém. Isso. Então, vários povos, e assim, né? A gente está falando, enfim, vários povos e várias culturas, agora todos eles acreditando em Jesus, todos eles. Então, as inimizades que nós tínhamos de cultura, que aquele povo tinha de cultura, de costumes, foi quebrado, porque agora eles criam em Cristo, e eles tinham uma só coisa que os unia. E isso não é só para o que Paulo estava falando para aquele povo lá daquela época, e isso é para nós hoje. Então, eu já ouvi muita gente falar para mim que acha que não se encaixa na igreja. Ah, eu não me encaixo naquela igreja. Ah, eu não me encaixo. Eis a minha pergunta, né? O que é se encaixar? Porque nós lemos Jeremias 32 várias vezes aqui no culto, quando ele fala, quando é a profecia, né, de Deus, de que ele vai dar um só coração e um só propósito para o povo dele, que é adorá-lo. Então, nós somos todos diferentes mesmo. E a gente tem condições diferentes, sociais, econômicas, políticas, ideológicas. A pessoa do seu lado tem uma ideologia completamente diferente da sua em relação à política. Talvez não a do seu lado, porque é tipo sua namorada, mas a do outro lado. Talvez tenha uma noção ideológica, política, filosófica, cultural completamente diferente da sua. Ou talvez tenha uma diversidade de geracional muito grande. Então, a pessoa nasceu em 1960 e você nasceu em 2000, porque hoje as pessoas de 2000 já são grandes. E aí, tipo, que mundo era em 1960 e que mundo era em 2000, quando essa criança nasceu? Completamente diferentes, certo?
Mas Cristo veio quebrar um muro de inimizade que nos separava nessas coisas que são tão pequenininhas, né, que para nós são muito grandes, mas na verdade são tão pequenas, para nos dar um só coração, um só propósito. Então, o que me une a você não é o jeito que a gente se veste, não é a minha idade, não é a cor da minha pele, não é nada disso. Não é o meu trabalho. O que me une a você é a minha fé em Cristo. E é para Ele que eu olho. E então, assim, nesse quesito de se encaixar, né, eu entendo que tem igrejas muito diferentes e que pregam a palavra de forma diferente e tem liturgias diferentes. Mas, ao invés da gente ficar sempre buscando o que é tão diferente, talvez a gente olhar para os nossos irmãos de uma forma mais... talvez a gente buscar nos nossos irmãos o que nós temos em comum vai nos acrescentar muito mais do que a gente ficar perdendo tempo com a inimizade, com os muros de inimizade, né? Com o que a gente está só enxergando, porque Cristo veio para quebrar esse muro e para nos dar família. Certo? Certo, obrigada, adoro quando participo. E aí, gente, o que eu achei muito interessante lendo tudo isso é que existem algumas analogias que a palavra faz da igreja, né? Então, a igreja ser a noiva, a igreja ser uma edificação e a igreja ser um corpo. E como Paulo, aqui nessa passagem, ele fala da igreja ser corpo e da igreja ser casa, edifício, eu vou me atrelar a essas duas metáforas, pode ser? Analogia, sei lá, que Paulo faz. E quando eu li, eu falei assim, ai, Deus, eu tive muito problema com o meu corpo, gente, eu tive os distúrbios de imagem, então eu sempre tive problema com esse troço de corpo, né? E eu sou formada em engenharia civil. Eu falei, nossa, Deus quer falar de casa e de corpo, né? Mas assim, né? O que ele quer trazer com isso? A hora que eu li, eu falei, casa e corpo, tem a ver comigo. Mas de que forma? Se vocês lerem lá na próxima página da sua Bíblia, Efésios 4, ele vai falar o seguinte, lá no verso 12. Eles serão responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à medida da estatura de Cristo. Certo? O Arthur fez uma figura que ficou na minha cabeça até hoje, né? Paulo fala que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, se nós pensarmos, uma cabeçona, né? Porque Cristo, ele é o dono de todo saber, de todo conhecer, de todo, e nós somos o corpinho. E se você pensar um bebê quando ele nasce, né? Minha mãe falou isso comigo. Ele é uma cabeçona. E um corpinho, certo? Olha que interessante, ó. Fica a dica, ó, Jesus na gestação aí. E numa casa, Paulo fala lá no capítulo 2, no verso 20, né, que juntos somos a casa, edificados sobre a alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Ou seja, a pedra angular na construção, aqui tem alguns outros engenheiros. Quando o Ian até compartilhou com a gente na semana passada, quando a gente vai construir uma casa, a gente tem que olhar todo o terreno para achar qual solo que a gente vai fundar a nossa casa, né? Fundamentar ela. E aí, dependendo do tamanho da casa, do prédio, da usina hidrelétrica que você vai construir, você vai projetar uma fundação. Então, a casa, ela vai ser projetada a fundação, ela vai ser projetada de acordo com o tamanho da casa que vai em cima. Então, Cristo, nessas duas figuras de linguagem, no corpo, ele é a cabeça, e nós somos o corpinho. E na casa, Cristo é a fundação, e nós somos a casinha, certo? Então, a gente entendeu onde Jesus fica aí, e agora a gente vai entender nós como igreja. Paulo fala que nós somos como membros do corpo. E alguns domingos atrás, o Arthur até usou uma passagem em que Paulo vai falando sobre cada parte do corpo. Né? Então, sobre as mãos, sobre os braços, sobre os olhos e tudo mais. E antes de preparar a mensagem, eu tirei algumas dúvidas com uma médica, com a Elô. Ela não está aqui, para não falar nenhuma besteira para vocês. Mas o processo de gestação do bebê, ele não é gerado todo ao mesmo tempo. Acho que a maioria daqui sabe, né? Então, o coraçãozinho do bebê, ele é gerado primeiro, é o órgão que é gerado primeiro, assim. E aí ele vai bombeando, ele vai saindo do sistema nervoso, vai saindo os
os outros sistemas, né? Então, apesar da gente falar que quando o bebezinho nasce, né, nasceu, o primeiro dia de vida, o coração do bebê não tem um dia de vida, o coração do bebê tem muitos mais dias de vida, ele começou a funcionar há muito tempo atrás. Então, o bebezinho, mesmo constituído e pronto, ele não tem todinho a mesma idade. Algumas partes finalizaram ali no 8º mês, mas outras já estavam prontas lá no 4º. E, da mesma forma, numa casa, não é tudo que tem a mesma idade, apesar de quando você vai comprar um apartamento, falam assim para você, esse apartamento aqui tem 30 anos, esse prédio. A fundação daquele prédio não tem 30 anos, tem mais, porque foi feita antes. Então, gente, diversidade geracional na nossa igreja é uma bênção, é assim que tem que ser mesmo. A gente tem que ter gente de todas as idades. E é assim que funciona. Gente de uma só idade não vai rolar. O corpo do ser humano é feito de várias idadezinhas. E até a gente troca de pele, é uma loucura o corpo humano, não entendo muito. Mas a casa, ela também tem várias idades, a casa eu entendo mais. E para cada... por exemplo, para o nosso sistema nervoso ser gerado, a gente precisa do coração, que é mais velho. E numa casa, para a gente fazer o teto da casa e colocar a luminária rosé, a gente precisa que a fundação esteja pronta antes, que a infraestrutura esteja pronta antes, que a superestrutura esteja pronta antes, a laje para a gente pendurar o lustre. Então, uns aos outros, nós fazemos parte de um negócio inteiro, entendeu? Nós somos partezinhas de algo grande, de algo maior. Então, a gente ter várias idades na nossa igreja é uma bênção. E eu vejo esse movimento acontecendo na República. Nós estamos com um ministério infantil maravilhoso. E eu não sei se você sabe, mas o ministério infantil foi assim. Nós não temos criança, não tem por que fazer ministério infantil. E aí, um pastor amigo nosso falou assim, negativo, vocês vão começar a orar para as crianças virem que elas vão vir. A gente começou a orar, o pessoal começou a vir do Facebook. Tipo, eu vi vocês no Instagram e eu tenho criança, posso levar? E aí as crianças vieram e perguntaram, tia, por que não tem mais criança? Aí a tia falou, olha, não sei, mas a gente pode orar. No outro dia vieram mais 3. Entendeu? Então, assim, Deus está fazendo o negócio. Gente, isso é maravilhoso. E não só com as crianças, mas com pessoas mais velhas que estão vindo para a nossa igreja para ensinar a gente, que é jovem, a fazer o que a gente não sabe fazer, né? Então, é uma bênção e eu vejo esse movimento também. Meu olhar na República acerca da diversidade geracional, nossa, gente, eu acho isso super positivo e eu dou glória a Deus por isso, por ver isso acontecendo entre nós. E aí, deixa eu ver, geração, espera só um pouquinho, porque, como eu falei, não estava... E aí, gente, é importante para nós entendermos, então, o que nos une como família. E Paulo vai falar para nós. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, versículo 14. Ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses 2 grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade sobre ele. Versículo... Deixa eu só achar aqui só um pouquinho. É isso aí. Versículo 17 mesmo. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, temos acesso ao Pai por meio do Espírito. Então, como parte de uma construção, como vários tijolinhos, nós estamos sendo edificados. E eu acho que é importante dizer que nós estamos em desenvolvimento como igreja. E eu não digo isso como república, mas eu digo isso como igreja de Jesus mesmo. Então, vir para cá e congregar com a expectativa de que nós não vai haver defeito nenhum e de que a gente não vai se machucar nessa caminhada e tudo mais, é utopia, porque nós estamos crescendo, nós estamos sendo construídos, nós estamos em desenvolvimento. Da mesma forma que o bebezinho nasce, quando ele nasce, ele não está pronto. Ele ainda precisa de cuidado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser amado, ele precisa de afeto para se desenvolver.
E uma casa, quando ela termina e ela está pronta, se a casa não é habitada, se a casa não é mantida, se não tem manutenção, ela também se degrada. Ela também vai se perdendo, né? Os arquitetos aqui podem me confirmar isso. E pensando que somos todos um só. Quando um se machuca, todos se machucam. Eu cortei o dedo da minha mão aqui alguns meses atrás. Eu levei 7 pontos e foi trabalhando. E aí eu fiquei uns 3 meses sem poder mexer essa mão direito por causa do corte do dedão. E assim é no corpo. Quando a gente está com uma área só do corpo doendo, a gente sente aquela área doendo, o resto do corpo inteiro. E como família, como igreja, a ideia era que todos nós estivéssemos atentos a todas as partes do corpo, que nós protegêssemos, nós zelássemos, porque meu dedo estava machucado, mas o resto da minha mão protegia o meu dedo, eu cuidava para não pôr embaixo da chuva. Era meu braço que faz isso, não o próprio dedo. Então, todos nós em concordância, todos nós atentos ao que está acontecendo no resto do corpo. E... Ops, peraí. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem importante. É isso aí. É Cristo quem faz o corpo se encaixar perfeitamente. Era isso que eu queria falar. Amém. Obrigada, Jesus. Não somos nós os responsáveis pelo crescimento e pelo zelo da Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, a qual às vezes a gente falha muito quando a gente vai se referir, ela está sendo preparada por Ele mesmo. Ezequiel 16 fala que o noivo prepara a noiva, que o noivo dá identidade para a noiva. Então, é Ele que nos tem preparado. E tem zelado, e tem arrumado a gente para poder casar com Ele, feito a gente crescer. Mas todos nós somos uma parte desse corpo todo. E eu queria ler um trecho do Charles Hodge, é uma citação dele. Eu vou traduzir ela ao mesmo tempo, então, se não ficar bom, vamos lá. As obras de Deus manifestam a sua glória, sendo o que elas são. É porque o universo é tão vasto, os céus são tão gloriosos e a terra é tão bonita que eles revelam boundless, sem fronteiras, né? Tipo, revelam a vastidão, ótimo, a vastidão e a fluência do seu Criador. E se é através da igreja que Deus quer revelar especificamente a manifestação da sua maior sabedoria e inteligência e graça, a igreja na sua consumação deve ser a sua obra mais gloriosa. Ele diz isso com base no texto de continuidade em Efésios 3, quando Paulo fala no versículo 16: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades dos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Jesus, nosso Senhor. Então, o um só coração, de Jeremias 32, e o coração pode ser traduzido como mente também, entendimento. Tá? O um só coração que ele nos deu, ele já nos deu. Um só propósito, que é adorá-lo todos os dias, ele já nos deu. Cristo já nos entregou isso, ele já nos deu. É só a gente pegar. E, através disso, então, revelar o plano dele, que é revelar toda a sabedoria, né, dele para esse mundo todo. Eu oro que nós sejamos, sim, a obra mais gloriosa de Cristo nessa terra. Amém? Pronto.
Amém. Abre a sua Bíblia comigo lá em Salmo 73. Quero fazer uma breve reflexão antes de nós cearmos. Nós vamos ler 2 versículos. O primeiro está em Salmo 73. O outro, você já pode abrir e marcar com o seu dedinho, esse dedinho que Deus te deu, é o 96. Então você marca os dedinhos. Eu queria chamar a sua atenção, que você meditasse comigo agora, como Deus escolheu usar os elementos naturais para revelar a realidade espiritual para nós. Deus escolheu usar o que é natural para nos revelar o espiritual. Deus interage com a realidade em que nós estamos inseridos. Ele usa os elementos naturais, humanos, visuais, auditivos, o que a gente tem de sensação, de percepção, carrega uma revelação de Deus para nós. Por exemplo, quando Jesus está voltando de Jerusalém pelo caminho de Emaús, são 2 discípulos caminhando, Cleopas e a esposa dele. E aí Jesus entra do lado e vai conversando com eles, aquela jornada de umas 5, 6 horas de caminhada. E aí eles, naquele tempo de 5, 6 horas de caminhada, Jesus vai conversando com esses discípulos, explicando as Escrituras. E aí, depois que Jesus vai de lá, você lembra o que eles falam um para o outro? Eles fazem uma pergunta. E a pergunta deles é: por acaso nosso coração não estava ardendo enquanto a gente ouvia ele falar? E a gente nota nas Escrituras que Deus se revela a nós no caminho, na vida cotidiana. Enquanto nós realizamos as tarefas mais simples, as tarefas mais comuns. Então foi quando os discípulos ouviram o som das palavras que saíam da boca de Jesus, o coração deles queimou. Então o que fez o coração deles queimar? O som das palavras. Isso não é natural? É uma coisa super comum. O som das palavras fez o coração queimar. Quando você olha o Salmo 73, verso 17, ele diz assim: então eu entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Para te situar, o Salmo 73 é um salmo de frustração. O salmista está indignado. Ele fala assim: eu estou cansado de ser crente e os descrentes têm uma vida melhor que a minha. Do verso 1 até esse verso ele vai falando isso. Será que é à toa que eu vivo na pureza? Será que é à toa que eu busco a santidade? Porque o cara que não é crente vive melhor que eu. E ele começa a brigar com Deus, ele debate com Deus, ele fala: eu quase escorreguei, eu quase larguei a fé, porque eu faço tudo certinho, e o cara que faz tudo errado, a vida dele é tranquila e ele é rico. E eu dou dízimo, eu sou pobre. Então ele começa a lamentar, e aí quando ele chega no verso 17, ele fala assim: então eu entrei no santuário de Deus, e eu entendi o destino deles. Uma ação natural, extremamente natural. O salmista fala: eu entrei no santuário. O santuário é o lugar de culto. É o que seria isso aqui para nós. O salmista está falando disso. O lugar onde, de maneira coletiva, o povo adora o Senhor. Quando eu entrei no santuário, Deus, eu tive uma noção do destino dos perversos. E eu lembrei, Senhor, que um dia tudo vai chegar ao fim. E que o perverso vai receber o pagamento das suas obras. Mas que os justos que confiam no Senhor serão recompensados. Então ele está dizendo: a minha frustração acabou quando, num ato totalmente natural, ele entrou no santuário. Ele foi no culto. A hora que ele chegou no culto lá, ele lembrou:
Como Deus usa os elementos naturais para trazer revelação para nós. Quando você olha o Salmo 96, vai lá, Salmo 96, verso 6. Salmo 96, verso 6, ele diz: glória e majestade o cercam, e beleza enchem seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Onde que estão? No santuário. Onde que é o santuário? É um lugar físico. Ele está falando, quando eu entrei no santuário, quando eu entrei naquele lugar físico, eu fui no lugar físico que tem culto, eu vi a glória, a majestade, a força e a beleza e a formosura de Deus. Como Deus usa aquilo que é natural para mexer no nosso coração. E no nosso tempo hoje, a gente vive muito uma tentativa de desconectar essência e forma. E aí a gente desconecta essência e forma. E aí a pessoa fala, eu sou de Jesus, mas eu não vou em igreja alguma. Está errado, cara. Está errado, velho. Você vai ver lá os salmos inteiros falando como ele viu a santidade de Deus quando ele entrou no santuário, como ele entendeu o fim de tudo e ele saiu da crise na hora que ele entrou no santuário. Não é só um prédio, é um lugar onde as pessoas estavam, onde as pessoas adoravam a Deus coletivamente. E entrar naquele ambiente, estar naquele espaço, trouxe uma revelação para o coração. E a gente vai falar agora aqui sobre o corpo de Jesus partido por nós e o sangue de Jesus derramado por nós. E eu queria meditar com você sobre glória, majestade, força e formosura que estão no santuário. Glória, majestade, força e formosura que o salmista percebeu quando ele entrou no santuário. E eu queria te ajudar a perceber a glória, a majestade, a força e a formosura do Senhor Jesus. Porque o elemento da Santa Ceia, a gente tem o pão e a gente tem o suco de uva, em que Jesus, na última ceia, reuniu seus discípulos e falou, esse aqui é o meu corpo. E do jeito que Jesus partiu o pão, ele falou, é o meu corpo que vai ser partido por vocês agora. E toda vez que vocês comerem o pão, e vocês partirem o pão, façam isso em memória de mim. E esse aqui é o meu sangue. E aí ele toma o cálice, e ele reparte, ele toma e ele reparte, e ele fala assim, esse é o sangue da nova aliança. E toda vez que vocês tomarem o suco de uva, façam isso em memória de mim. Jesus estabeleceu como o veículo dessa revelação da glória, da majestade, da força e da formosura, o pão e o suco de uva. Então Jesus falou, toda vez que vocês comerem o pão, façam para lembrar de mim. Será que Jesus está pensando só de maneira nostálgica? Lembra de mim. Não, Jesus está dizendo, lembra do que vocês experimentaram comigo. Lembra da minha glória, da minha majestade, da minha força e da minha formosura. Quando vocês pegarem o pão e quando vocês pegarem o suco de uva. Faz isso em memória de mim. Não é para lembrar assim, vamos lembrar a história de Jesus. Não, é para a gente relembrar e relembrar as virtudes de Jesus e os atributos de Jesus e a glória de Jesus. E eu queria refletir com você nisso que o salmista fala do verso 6, que é glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Em primeiro lugar, a glória de Jesus e a glória do pão e do vinho estão na santidade de Jesus. Enquanto eu for descrevendo, a esperança do meu coração é que você de fato possa enxergar a glória, a majestade, a força e a beleza de Jesus. Que pelo fato de você estar aqui, daqui a pouco você vai tomar ceia, por você estar ouvindo as minhas palavras, olhando para o pão e meditando, você possa contemplar a glória, a majestade, a força e formosura no santuário, que é o lugar onde você está. A glória de Jesus, a gente encontra na santidade dele. Porque o brilho único de Jesus se destaca. Nenhum outro Deus amou e se tornou criatura. O nosso Deus é homem e o nosso Deus é Deus. Ele é glorioso porque ele tem atributos que nenhum outro Deus tem. Todos os deuses vão se prostrar diante de Jesus. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus e confessar que ele é o Senhor. E o Senhor significa que ele é o rei de todas as nações, que não tem autoridade acima da autoridade de Jesus. E ele é glorioso porque sendo infinito, porque sendo onipotente, porque sendo onipresente, onisciente, sendo Deus, Jesus sendo Deus encarnou, e ele é glorioso por causa disso, porque o nosso Deus é um homem. Aquele que senta no trono do universo é um homem, ele é humano. Nós adoramos um homem chamado Jesus Cristo,
que é totalmente homem, totalmente Deus. Ele é completamente homem, verdadeiro homem, de carne e osso. João começa, 1 João falando assim, nós vimos, ouvimos e tocamos ele. Ele é de carne, ele é real. E ele é Deus. Isso é uma glória de Jesus. Glória estão diante dele no seu santuário. A glória de que Jesus é homem e Deus. A majestade de Jesus, onde está a majestade de Jesus? Na sua realeza. A realeza de Jesus é expressa na humildade dele, na sutileza dele, na sensibilidade dele, na nobreza, na sabedoria dele. Jesus é nobre. Jesus é sutil. Eu tinha um conflito com aquele texto da purificação do templo. Porque quando você olha aquele texto da purificação do templo, Jesus entra no templo, começa a virar a mesa e com o chicote na mão. Pá! E eu pensava, acho que nos primeiros anos de caminhada, na adolescência, devia pensar, né? Adolescente é radical, ele quer ver alguma coisa vibrante. É isso aí, Jesus pegou e deu chicotada em todo mundo. Pecadores. Mas não. Jesus estava expulsando os bois e as cabras, gente, que estavam sendo vendidos no templo. E ele purifica o templo e o chicote é com certeza para dar nas cabras. E nos bois. Porque quando Jesus queria chocar alguém, ele só ficava em silêncio. Você lembra quando os guardas foram prendê-lo no Getsêmani? Eu acho fascinante. Os guardas vão prender Jesus no Getsêmani, e quando eles chegam lá, Judas beija o rosto de Jesus, e aí os guardas chegam, param e ficam olhando para Jesus. E aí Jesus pergunta, quem que vocês estão procurando? É o Messias. Ele, sou eu. E os caras ficam assim, né? E eles caem no chão. Caem no chão. Jesus não faz nada para eles caírem no chão. Só está lá. E aí Jesus repete, eu já falei que sou eu. Mas eles estão impressionados porque é a majestade de Jesus, gente. É a humildade de Jesus, é a sutileza de Jesus, é a nobreza de Jesus. Aquele que morreu também ressuscitou. Está sentado num alto e sublime trono. E a borda das suas vestes encheriam esse salão inteiro, porque ele é vitorioso em todas as suas batalhas. Então, quando a gente se reúne aqui hoje, glória e majestade estão diante de Jesus. Força está diante de Jesus aqui agora nesse lugar, porque Jesus está presente aqui, e a força de Jesus está presente. Onde a força de Jesus está presente aqui? No seu sofrimento. No seu sofrimento está a sua força. Na dor e nas úlceras do Filho de Deus está a sua força. Nos cortes profundos em suas costas está a sua força. Nas feridas internas dos órgãos de Jesus que foram esmagados está a sua força. Na carne rasgada nas suas mãos e nos seus pés. Nos nervos arrebentados nas suas mãos e nos seus pés está o seu poder de perdoar pecados e curar doenças. No castigo e no tormento está o seu poder de conceder paz aos aflitos. No sofrimento e no sangue derramado, na sua morte está a força do Filho de Deus para conceder vida. Ele conquistou esse direito e esse poder com o seu sofrimento. A força de Jesus está no seu sofrimento. Porque Isaías fala assim, pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então a paz que a gente recebe e a cura que a gente recebe vem do sofrimento de Jesus. A força de Jesus está aqui hoje, porque ele sofreu. A gente fala sobre sangue de Jesus, mas acho que às vezes a gente não compreende. O que é o sangue de Jesus? Está no sangue de Jesus, o perdão está no sangue de Jesus. Obrigado pelo teu sangue. Nós estamos falando de um cara que está ensanguentado, que está cheio de ferida no corpo. Eu não sei qual era o estado dos órgãos internos de Jesus, mas com furo nas mãos, com espinhos fincados na sua cabeça, uma lança do seu lado, ele é um moribundo, ele está para morrer. Ele vai falecer daqui a pouco. E aí a Escritura diz assim, que é a ferida dele que cura a sua ferida, que é a morte dele que te dá a vida, que é o sangue dele que sara você. É o fato,
Eu vou usar uma analogia diferente para ver se ajuda. É o fato de Jesus ter contraído AIDS é que cura alguém que tem AIDS. É o fato de alguém não ter os rins e o fato de Jesus talvez ter que fazer hemodiálise é que faz uma pessoa que não tem rim fazer o rim dela funcionar. É o fato de Jesus ter levado sobre si um estado de pressão e opressão tão grande que ele suou sangue e que ele deve ter tido alguns momentos de alucinação no meio de todo esse sofrimento, porque era humano, é que ele pode curar uma demência. É porque Jesus contraiu em si todos os sofrimentos humanos, é que ele pode curar o sofrimento humano e as doenças humanas. Você está entendendo isso? Então, quando a gente fala assim, é pelo sangue de Jesus, a gente está dizendo é por causa do sofrimento, da dor, da doença, da dor física, que ele pode curar a depressão, que ele pode curar uma demência, que ele pode curar alguém que tem algum problema cardíaco. E que ele não só pode curar nossas doenças hoje, mas o nosso corpo, que não vai estar funcionando daqui a um tempo, ele vai ressuscitar. Porque ele comprou o direito de curar doença e ressuscitar mortos quando ele abraçou as doenças e abraçou a morte. A força de Jesus, glória estão diante dele aqui agora. Força, glória e majestade estão diante dele aqui agora. Força estão diante dele aqui agora. E a força dele vem do sofrimento dele. E formosura. Ele é o mais formoso de todos os homens. Sua beleza está em seu lindo rosto. Suas lindas mãos e seu lindo corpo esmagado e moídos por amor. O sagrado coração de Jesus é a mais bela parte do corpo humano que se poderia contemplar. Não os cabelos, não as costas, não mãos, nem braços de um homem atleta, não a barriga ou os ombros, não os seios ou as pernas torneadas, ou as nádegas de alguma mulher modelo, mas o coração, o sagrado coração de Jesus é a parte do corpo humano mais bela que poderíamos observar. Pela disposição em sofrer até a morte, ser castigado divinamente e derramar o seu sangue, não por ganância, não por vaidade, não por reconhecimento, não por carência ou por desejo de aceitação, mas por amor. Nós podemos amar Jesus por quem Ele é, não pelo que Ele tem ou que Ele pode nos oferecer. Nós podemos amar a sua personalidade e o seu corpo. Ele é lindo, mas nós somos o seu corpo. Diga quem está do seu lado, você é lindo. Diga quem está do seu lado assim, a glória de Deus está sobre você. A majestade de Deus está sobre você. A força de Deus está sobre você. E a beleza de Deus está sobre você. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nós vamos celebrar a maior oferta de amor que já aconteceu, que já foi feita. A glória de Jesus está aqui. A majestade de Jesus está aqui. A força de Jesus está aqui. A beleza de Jesus está aqui. Ele poderia ter guardado só para ele, mas ele quis repartir com a gente. Sobre isso que a Maria compartilhou. Que nós somos casa de Jesus. Nós somos corpo de Jesus. Conosco, Ele que é a cabeça compartilha glória, majestade, força e formosura. Se você está cansado hoje, eu quero que você confie que Deus vai renovar suas forças. Porque Ele comprou isso já. Se a sua vida está feia, se você sente que não tem beleza, eu quero que você creia que o Senhor vai dar isso para você hoje. Porque Ele comprou isso para você. Ele repartiu com você. Majestade, dignidade, nobreza, glória. É isso que Ele tem para nós.